Pode vir. Gente, na paz do Senhor Jesus, vamos começar então mais uma vez a reunião. Nós estamos prosseguindo aqui com o projeto Palavra Viva, estudando as 4 marcas da igreja. São as 4 marcas deixadas no livro de Atos dos Apóstolos, como está registrado lá em Atos capítulo 2, verso 42. Esse primeiro texto eu vou ler. Está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós já conversamos então, já falamos a primeira marca sobre perseverar na doutrina dos apóstolos, né? Já falamos então da importância, da centralidade da palavra de Deus na vida da igreja, da importância. Nós já falamos também da importância de perseverar na comunhão, desenvolver uma vida em comunhão, como que isso é importante, como que as igrejas estão negligenciando isso. A vida cristã ela é vivida em comunhão. Falamos também de perseverar no partir do pão. Explicamos que perseverar no partir do pão para aqueles primeiros crentes era perseverar na pregação do Evangelho, segundo Paulo deixou escrito, registrado lá na carta aos Coríntios, né? Ele disse: todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então a pregação do Evangelho, falamos isso, ela é composta de dois pontos muito fortes. Em primeiro lugar, prega-se que Jesus morreu por nossos pecados. Em segundo lugar, prega-se que Ele voltará, Ele virá, né? Hoje nós vamos continuar, vamos fazer uma meditação hoje de uma forma mais simples um pouco, e nós vamos falar hoje sobre perseverar em oração. É a quarta marca da igreja registrada aí nesse texto, né? Diz que eles perseveravam na oração. Nós vamos ler bastante Bíblia, né? Precisar da ajuda aqui. Nós vamos ler bastante Bíblia. E a oração é um tema, assim, muito denso, né? É um tema muito amplo. Já foram escritos milhares de livros sobre a oração. E nunca se esgotará esse tema. A gente sempre vai ter coisa para aprender com esse tema, né? Mas o que eu quero aqui é espremer ao máximo e tirar daqui aquilo que é importante que a igreja saiba em termos de oração. O que nós precisamos saber de fato em termos de oração, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que Jesus foi o maior exemplo de oração. Jesus foi o grande exemplo de oração. Se você lê os evangelhos, você vai ver a todo momento Jesus orando. Jesus fazia isso sozinho, Jesus fazia isso com os discípulos. Não somente fazia, como Jesus os ensinou a orar. A vida de oração era tão forte, era tão marcante de Jesus, que chegou ao ponto que os discípulos disseram: mestre, ensina-nos a orar, né? Então ele faz isso. Então nós vamos ver alguns episódios aqui, onde Jesus começa o seu ministério de oração. Vamos lá primeiro para Marcos, capítulo 1, verso 35. Marcos, capítulo 1, verso 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Interessante, né? De manhã, ainda escuro, né? Jesus saía para orar. Mateus, capítulo 14, verso 23. Mateus 14, 23. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Ao cair da tarde, em outra tradução, né, diz que Jesus subiu ao monte e foi a orar sozinho. É importante que durante o transcorrer desse estudo aqui, à medida que eu vou dizendo os textos, se você assiste aí pela gravação, você também dá um stopzinho, pega a Bíblia, porque é importante acompanhar, é importante que você leia, não somente ouça, né? Então é curioso, eu quero chamar a atenção primeiro duas coisas, né? Em primeiro lugar, diz que Jesus orava de madrugada. Jesus orava cedo, o sol nem havia nascido ainda, ele já estava orando. Mas Jesus não somente orava de madrugada, né? Jesus orava também ao cair da tarde, né? É interessante isso. E eu acho curioso é que as pessoas hoje estão tentando imitar
as formas que Jesus fazia. Vocês já perceberam hoje, né, que existe esse frisson, né, essa coisa toda de querer orar no monte. Né? Já viu muito isso, né? Então as pessoas querem, de fato, você vai ver aí Jesus orando no monte. Mas Jesus orava no monte porque o ministério dele era itinerante. Ele dormia na casa das pessoas. E a gente sabe que naquela época, naquela região, normalmente a maioria das casas não tinha o conforto que tem as casas hoje. Não tinha privacidade. E lembre-se que Jesus nunca estava sozinho. Jesus se hospedava numa casa, no mínimo, com mais 11, 12 pessoas com ele. Né? Ele não tinha privacidade nenhuma. Então, o momento que Jesus precisava orar, era o momento onde ele tinha que estar sozinho. Para onde ele ia? Ele ia para um lugar ermo. Ele ia para o monte. Né? Mas as pessoas entendem isso e acham que o monte é um lugar especial. Não há nenhum lugar, não há nada de especial no monte, gente. O que há de especial é o desejo de orar. É tão somente o desejo de orar. E não há hora também, não tente imitar a hora que Jesus orava. Se você quiser orar de madrugada, como ele orava, tá bom demais. Outro dia desse eu ouvi um pregador falar, ele falou em tom de brincadeira, né? Ele disse assim que orar de madrugada é melhor, porque a fila é menor. A fila é menor, né? Então, não importa. Ore de madrugada, ore durante o dia. Ele orava à tarde, orava à noite, ele orava quando ele queria, gente. O importante é orar, o importante é o exemplo de orar. Jesus orava e não orava pouco não. Ele orava quando ele tinha que fazer alguma coisa. Vamos lá para Lucas capítulo 6, verso 12. Lucas 6, verso 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Você vai ver que nesse episódio aí, ele sobe ao monte para orar, e imediatamente ele sobe ao monte com a finalidade de escolher os discípulos, os apóstolos, a quem ele chamou de apóstolos. Né? Então, antes de tomar a decisão de escolher os apóstolos, ele vai para o monte, passa a noite toda orando, né? Para escolher aquelas pessoas, para determinar quem são as pessoas que vão dar sequência à obra do reino. Então, antes de tomar qualquer decisão, Jesus orava. Né? Uma outra coisa interessante está em Marcos, capítulo 14. E aqui o texto é um pouco mais longo. Marcos, capítulo 14, verso 32 a 39. Marcos, capítulo 14, 32 a 39. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja feita, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achando-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou e disse as mesmas palavras. Coisa curiosa, assim, Jesus é um belíssimo exemplo de oração, porque a gente vê que a gente sabe que Jesus era verdadeiro Deus, porque nasceu da semente do Espírito Santo, sem pecado. Mas Jesus era verdadeiro homem, porque era semelhante a nós. Jesus não conseguia ver a Deus como nós também não conseguimos ver. Então ele era limitado nessa questão da humanidade. Né? E como homem, ele também teve o seu momento de desespero, de orar em desespero, de orar em pavor, de orar em completo alvoroço da alma. Então Jesus orava, e não somente isso, ele ora, vai e volta, vê que seus discípulos não compartilham da mesma dor dele, e ele dá uma exortação e volta a orar de novo, a insistência da oração. Então você vê que Jesus ele assume a humanidade quando se trata de oração. Né? É um belíssimo exemplo. A oração nem sempre é uma oração pacífica. As orações às vezes são carregadas de dor, de pavor mesmo, como era a questão de Jesus, né? Então, mas Jesus orava muito. Jesus orava muito. E chegou um ponto dos discípulos